vai tramitar no Congresso uma proposta de emenda constitucional para desonerar as folhas de pagamentos de todas as empresas. Segundo o autor dessa proposta, essa PEC, o senador Laércio Oliveira, do Progressistas do Sergipe, a medida vem na esteira das reformas sobre o imposto de renda, imposto sobre o consumo, que foi aprovado em 23, e aí sim o imposto de renda aprovado no ano passado. Primeiro consumo, depois renda, é claro, vocês acompanharam aqui com a gente. A gente preparou um material aqui para entender essa proposta, os impactos dela, porque o principal objetivo é o emprego, é reduzir os encargos sobre a folha de pagamentos. Ao tornar a tributação mais simples, a proposta favorece a geração de empregos formais e pode ajudar a reduzir a informalidade, tá? Esse é um outro ponto relevante. Para isso, como é que vai funcionar segundo essa proposta? A PEC vai substituir a atual contribuição previdenciária patronal, sabe, aqueles 20% sobre a folha de salários, que a gente já tratou bastante aqui, por uma alíquota de 1,4% sobre o faturamento bruto das empresas. Diferentemente da desoneração anterior, lembra, a desoneração já tinha essa mudança, mas a desoneração atendia apenas a 17 setores específicos que podiam fazer essa mudança da cobrança, né, da folha de pagamento. A alíquota seria uniforme para todos os setores da economia, não só 17. Essa alíquota de 1,4% foi estimada pela Receita Federal de forma a compensar a arrecadação da contribuição previdenciária patronal, dos 20%. Isso quer dizer que, se a proposta for aprovada, não vai haver um aumento de carga tributária nem perda de arrecadação para o Estado. Bom, para detalhar um pouco mais a PEC do emprego, a gente vai conversar agora com o autor da proposta, que é o senador Laércio Oliveira, como eu disse, do Progressistas de Sergipe. A Ana Flor está aqui comigo. Senador Laércio, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. E eu começo perguntando para o senhor a expectativa em relação à tramitação dessa proposta. O senhor tem que articular, é uma PEC, né? Muda a Constituição, o senhor tem que articular com os seus pares. Como que está essa articulação para que ela seja aprovada? Principalmente esse ano, que tem uma agenda, um prazo mais curto de trabalhos no Congresso como um todo. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui presente para conversar com vocês sobre uma notícia boa, né? Até que fim, uma notícia boa. Uma PEC que já nasceu forte. É preciso 27 assinaturas para você apresentar uma PEC no Senado Federal. Essa PEC teve o apoiamento de 60 senadores, ou seja, ela já nasceu forte. E essa PEC tem uma outra característica também, diferente de todos os projetos que tramitam lá no Senado. Essa PEC agrada a todo mundo. É claro que nós vamos ter uma discussão intensa, mas ela agrada, primeiro, o empregador, porque o custo do emprego vai ficar mais barato, e ela ajuda a Previdência Social, porque ela enfrenta de uma forma equânime o comprometimento de todos para uma arrecadação que vai de encontro à necessidade que a Previdência Social tem. A gente sabe que todos os meses a Previdência Social fecha com déficit. E essa PEC que a gente está apresentando cessa essa torneira, a gente fecha ela a partir daí. Claro que fica um débito passado, mas aí é uma outra história. Nós estamos tratando apenas de enfrentar o momento atual. Além de tudo, a gente estimula a empregabilidade, porque a gente enfrenta, de fato, aquelas pessoas que estão, por exemplo, na pejotização, não de uma forma total. Nem todo mundo que faz pejotização faz de uma forma errada, não. A pejotização é bem-vinda e é importante para determinadas áreas de atuação. Mas, com o passar do tempo, Júlia, a pejotização acabou sendo utilizada para determinadas funções que a característica não é de pejotização, é de carteira assinada. E a gente, através dessa PEC, resgata esse compromisso, trazendo mais contribuintes para a Previdência Social e com a expectativa enorme de promover mais geração de emprego, porque, na verdade, o que a gente precisa é buscar caminhos que promovam a geração de emprego. Como quando eu tenho o custo do emprego menor, eu tenho mais facilidade de contratação. Senador, boa tarde. Ana Flor aqui falando.
Esse tema já foi debatido por vários governos, né? E existe sempre dos governos a preocupação sobre o custo disso. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente, já que o senhor está, enfim, tocando um tema que é tão essencial, como equilibrar essa conta. De um lado, claro, fica mais barato para a empresa empregar, o que é essencial para a população, né, que busca um emprego formal, e, por outro lado, ajuda também na previdência. Hoje há esse rombo muito grande causado pela informalidade. Mas, por outro lado, os governos sempre insistem que o dinheiro que recebem, enfim, não fecharia a conta. Como é que o senhor está vendo esta conta especificamente? Essa PEC é uma PEC extremamente simples. Ela tem 2 linhas. É um artigo que a gente altera na Constituição para promover exatamente essa mudança, que vai de encontro a uma necessidade que o país tem hoje. Todos os meses a gente assiste o déficit da Previdência. O noticiário é sempre dentro desse contexto. A pergunta que nos resta fazer é a seguinte: até quando? A cada dia que passa, aumenta o rombo da Previdência Social. Por quê? Porque tem menos trabalhadores contribuindo com a Previdência Social. Quando você tira a contribuição da folha de pagamento, do encargo lá patronal com alíquota de 20%, quando você retira esse valor, esse percentual, e quando você coloca o valor sobre o faturamento das empresas, de todas as empresas, inclusive as empresas do Simples Nacional, você está trazendo uma relação igualitária para todo mundo, independente se você tem automação, se você tem robotização, se você tem pejotização, não importa. A contribuição está sendo sobre o faturamento das empresas. E aí entra uma contribuição que, de fato, além de melhorar o ambiente do emprego, vai trazer o equilíbrio que a Previdência Social precisa. A partir do momento que essa PEC começar a funcionar, a partir de 2027, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprovar essa PEC, nós teremos um ambiente onde a Previdência Social não fechará todos os meses com um rombo, como a gente costuma dizer. Ela vai ter um equilíbrio. E o pensamento do governo, seja ele qual for, passa a ser apenas de encontrar uma solução para resolver o déficit que ficou acumulado esses anos todos. Mas, definitivamente, eu estou convencido e convicto de que é uma PEC maravilhosa que resolve todos esses problemas e traz uma solução que a gente precisa enfrentar, porque as gerações vindouras vão precisar se aposentar. E se a gente não tiver uma previdência forte para cumprir o seu papel na aposentadoria das pessoas, a gente vai ter uma situação muito mais complexa do que essa que a gente precisa enfrentar agora. Bom, senador, então hoje a gente tem uma cobrança que é 20% da folha, na folha que incide sobre a folha salarial, e aí torna cara a contratação formal, e isso mudaria para 1,4% do faturamento. Então, as bases de cobrança mudam e as alíquotas também, né? Você vai tirar da folha e você vai passar para o faturamento com uma alíquota menor. Essa mudança, pelo que o senhor está falando, vai facilitar ter mais contratação. Tendo mais contratação, você vai conseguir maior contribuição a isso para a Previdência. É essa a lógica que se faz. O senhor me corrija se eu estiver enganada. Há uma questão aí também que a Fazenda sempre olha com o pé atrás, que seria a queda de arrecadação. E o senhor disse que a própria Receita já calculou que, como vai ser para todo mundo, o faturamento de todas as empresas, a base vai ser grande, a alíquota pequena, então não haveria perda para o governo para a arrecadação da Previdência. É isso que o senhor explicou. Então, portanto, a Fazenda seria favorável, o governo, a essa proposta? Sim, eu acho que a Fazenda me deu o estudo. Eu busquei esse estudo há 8 meses que eu trabalho juntamente com minha equipe dentro desse projeto. Então, a gente parte de um número oferecido pelo próprio governo. Fica claro a solução que essa PEC traz para a questão da Previdência Social. Fica claro para a sociedade como um todo, e todos nós, quanto senadores, que iremos nos debruçar em cima desse projeto,
que a gente melhore o ambiente da empregabilidade. Ora se eu tenho um custo menor para a contratação, eu vou fazer mais investimentos no meu negócio e eu tenho mais oportunidades de oferecer emprego para a sociedade. Então, hoje de manhã eu estava discutindo muito isso para tentar entender quem seria contrário a uma PEC como essa. Eu conversei com algumas pessoas, com alguns setores, desde ontem, quando eu fiz o discurso no plenário do Senado, anunciando a PEC 01 de 2027, eu comecei a receber ligações de vários setores, e todo mundo fazendo as contas e entendendo que, para o seu negócio, é muito boa essa PEC que está sendo apresentada. Principalmente aquelas empresas que têm um grande número de trabalhadores. Quem tem mão de obra intensiva tem uma vantagem muito grande. E é fato isso. A PEC funciona assim. Quem emprega mais, paga menos. Quem emprega menos, vai pagar mais. Senador, pelo que o senhor falou, já tem 60 assinaturas, né, para uma PEC. Em geral, na regra, precisa apenas de 27. Ela está praticamente aprovada no Senado. E como estão essas negociações na Câmara? Quer dizer, como é uma regra que precisa valer a partir de 2027, como é que o senhor está vendo, então, num ano eleitoral, essa aprovação? Eu acho que tem muita gente, e eu espero que isso aconteça, que vai, como assinou a PEC, vai até utilizar essa PEC, de fato, como um instrumento político importante para o futuro, principalmente quem está na disputa de 2026 agora. É claro que, a partir de hoje, eu já conversei com vários setores, tem agendas já marcadas para fazer uma discussão, e eu quero conversar com todo mundo, da mesma forma que eu fiz em projetos importantes que relatei, como a reforma, como a lei da terceirização, como o Estatuto da Segurança Privada. Foram enfrentamentos duros, mas onde o diálogo foi um instrumento importante para que a gente saneasse todas as dúvidas. É claro que a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Eu estou disposto a fazer, a prestar esse serviço, porque eu tenho certeza que a PEC que foi apresentada é uma PEC importante para o país. E a gente traz exatamente um entendimento de que a conversa e o diálogo sempre franco e aberto com todos, situação, oposição, governo, organismos sindicais. Eu acho que isso dá para a gente fazer um diálogo importante, fazer uma calibragem correta para que, de fato, essa PEC seja promulgada ainda esse ano. Eu tenho a impressão que, pela receptividade que eu tive ontem, após o discurso no plenário, a gente vai chegar ao bom porto seguro. Tá bem, senador Laércio Oliveira, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. Boa sorte com a PEC e até a próxima. Obrigado, estou à disposição. Ana, já falamos.